Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai explorar umas ideias bem instigantes, eu diria. Elas vêm de trechos do trabalho de Elderleg chamado Este Mundo é o Mundo Vindouro. E olha, bom já deixar claro, a fonte não apresenta isso como verdade absoluta, tá? É mais um convite mesmo para a gente refletir sobre vibração, consciência, transformação interna. A ideia principal, assim, parece ser que a nossa percepção da realidade, sabe? Ela tá ligada diretamente à frequência que a gente vibra. É meio como se a gente só conseguisse ver, experimentar aquilo que ressoa com a gente por dentro. Uma proposta, bem diferente, né? Então a nossa missão aqui hoje é tentar desembrulhar esses conceitos. O que será que significa essa ideia de mundo vindouro e como que a nossa vibração, a nossa frequência pessoal se conecta com mudanças que segundo a fonte, estariam acontecendo no planeta? E o mais importante, talvez, o que isso tudo pode querer dizer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Vamos investigar juntos. Para começar, vamos pegar essa conexão, essa ligação que a fonte faz entre o que a gente sente e o que a gente percebe. A fonte fala de algo que talvez muita gente até se identifique, né? Aquela sensação de mal-estar neste mundo. Às vezes, sei lá, até amaldiçoando estar aqui. Mas, ao mesmo tempo, um medo profundo de ir embora, de deixar este mundo. Por que será que isso acontece olhando por essa lente? Parece que a resposta está ligada a não conseguir perceber o que vem depois. Uma limitação da nossa própria frequência interna. O que você acha? Como essa ideia, ela meio que vira de cabeça para baixo a nossa noção comum de realidade, né? Não é aquele mundo externo, objetivo, igual para todo mundo que a gente costuma pensar. A perspectiva que eles apresentam é que a nossa vibração interna, ela funciona como um filtro seletivo, ou sei lá, que nem o botão de sintonia de um rádio cósmico, sabe? A estação da realidade que a gente consegue pegar, experienciar, depende da frequência que a gente está sintonizado por dentro. Se a nossa frequência vamos dizer, mais baixa, a gente pega uma realidade correspondente, talvez mais densa, né? Mais desafiadora. Agora, se a gente consegue elevar essa frequência, aí outra camada da realidade, talvez mais harmônica, se torna visível para a gente. Então, a mudança principal não seria de lugar, sabe? Não é ir para outro canto. É uma transformação na nossa capacidade de perceber, de sentir, de interagir com o que já está aqui. Isso me chama muito a atenção, essa implicação de que o mundo vindouro do título, ele não seria um destino, nem geográfico, nem no tempo, assim, um lugar para onde a gente iria depois de, sei lá, um evento X ou Y. Seria, então, algo que já existe, tipo, aqui e agora, coexistindo com a nossa realidade normal, mas que a gente só começa a sentir, a perceber dentro da gente conforme a nossa frequência sobe. É isso, a realidade que uma consciência em expansão começa a sintonizar. Precisamente. É essa a ideia central. A transição que a fonte descreve na essência dela é vibracional. Ao elevar a nossa frequência, e o texto dá um destaque bem forte para a frequência do amor, né? Como um catalisador importante nesse processo, a gente começa a integrar essa nova percepção da realidade no nosso dia a dia. Aqui mesmo, onde a gente está. Por outro lado, sentimentos como medo, raiva, culpa, ou o que o texto chama de densidade, né? Eles funcionariam como uma resistência. Ah, uma resistência? Isso. Essas emoções não só impediriam a gente de perceber essa realidade mais elevada, digamos assim, mas, e isso é chave, elas seriam amplificadas. Amplificadas pelas mudanças energéticas que a fonte diz que estão acontecendo. Justamente para quê? Para trazer para a superfície aquilo que ainda precisa ser olhado, ser transformado dentro da gente. Funciona quase como um espelho que aumenta o que já está lá, sabe? Essa ideia da amplificação parece bem central mesmo. A fonte até sugere que o próprio planeta Terra está passando por uma transição energética.
elevando a frequência vibracional dele. Eles mencionam a ressonância Schumann, né? Que alguns falam que é tipo o batimento cardíaco do planeta, e que essa ressonância estaria mudando, aumentando. Dentro dessa visão de mundo, por que essa mudança na Terra seria importante para nós? Como esses supostos picos de energia do planeta nos afetariam na prática? Olha, dentro da lógica que o material apresenta, a importância da ressonância Schumann ou de outras mudanças energéticas do planeta estaria na capacidade delas de influenciar o nosso campo energético, o campo humano. Esses picos de energia, eles funcionariam como convites, ou talvez como lembretes energéticos, sabe? A energia mais elevada que chegaria, seja da Terra, seja do cosmos, segundo essa visão, ela não teria uma qualidade de boa ou má por si só, mas ela atuaria como um amplificador do que já existe dentro de cada um de nós. Ah, entendi. Amplifica o que já está lá. Exato. Se alguém está conscientemente buscando cultivar estados internos de amor, de presença, de gratidão, essa energia a mais tenderia a expandir isso. Pode trazer bem-estar, clareza, né, insights. Por outro lado, se a pessoa está mais imersa em padrões de medo, de ansiedade, ressentimento ou outras emoções que eles chamam de densas, essas também seriam intensificadas. Nossa! E aí, isso poderia aparecer como desconforto físico, uma turbulência emocional, confusão mental. No fundo, seria um chamado para autoconsciência, um estímulo para o trabalho interno de reconhecer e transmutar esses padrões que limitam a gente, cultivando emoções mais elevadas, né? Mais construtivas. A energia, nesse sentido, ela não julga, ela só revela e amplifica o que está presente. Entendi. Então é menos sobre a energia em si e mais sobre o que ela acende dentro da gente. Ilumina, né? Isso dá uma outra visão para aquele conceito de arrebatamento, que tradicionalmente, em algumas religiões, é visto como algo físico, né? Pessoas sendo levadas da terra. Mas aqui, a fonte reinterpreta como um ajuste interno de percepção, uma sintonia vibracional. Quem eleva a frequência sintoniza essa nova realidade sem precisar ir para lugar nenhum. É isso. Exatamente essa leitura. Uma sintonia, não um resgate físico. E falando em sinais, a fonte também menciona umas previsões atribuídas a uma médium, Luíse Castanhedo, sobre fenômenos que poderiam acontecer em 2026. Coisas como o apagão, o silêncio da natureza, o toque da trombeta. Assim, de primeira soa meio alarmante, né? Como que a fonte sugere que a gente interprete isso? Os nomes podem assustar um pouco, né? Mas a interpretação que o material oferece, ela foge bastante da leitura literal ou catastrófica. A sugestão é que esses sinais, eles não sejam vistos como ameaças, mas como símbolos, talvez como oportunidades coletivas para um despertar de consciência. O apagão, por exemplo, poderia representar uma pausa energética global, talvez uma interrupção forçada da rotina, convidando a gente a recalibrar internamente, a olhar para dentro. Uma pausa para refletir. Isso. O silêncio da natureza, um parar temporário dos sons normais do ambiente, poderia simbolizar uma mudança bem profunda nos padrões vibracionais do próprio planeta, algo que a gente sentiria num nível mais sutil, talvez, intuitivo. E o toque da trombeta seria interpretado como um chamado espiritual mais direto, sabe? Um impulso de energia coletiva para despertar a consciência que está adormecida, e para a gente se alinhar ativamente com essa frequência do amor, da unidade. Se a gente conecta isso com o quadro geral que a fonte desenha, esses sinais externos seriam como que manifestações no macrocosmo da mesma necessidade de transformação interna que os picos de frequência já estariam estimulando em cada um. São apresentados mais como convites existenciais do que como condenações do apocalipse, entende? Entendo. É uma perspectiva bem diferente. E é interessante como a fonte tenta conectar essas ideias que parecem mais contemporâneas, né? De vibração, consciência, com ensinamentos espirituais mais antigos, especificamente os de Jesus. Por exemplo, aquela coisa de vigiar e estar atento, reinterpretam como a necessidade de estar consciente dessas mudanças energéticas, internas e externas, especialmente desses picos de frequência que você falou.
o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, visto como a chave mestra para sintonizar essa nova frequência da Terra, do tal mundo vindouro. A ideia de transformação interna ou nascer de novo casa direitinho com o processo de elevar a vibração pessoal, de purificar emoções, pensamentos limitantes. Exatamente. E até o conceito de juízo. Eles ressignificam, né? Não um julgamento de fora, mas um juízo interno, onde a amplificação da energia simplesmente revela, sem condenar, o que já está dentro da gente que talvez precise ser curado, transformado. Sim, sim. E essa linha de interpretação, ela vai além. Pega outras passagens conhecidas também. Aquela frase famosa, na casa de meu pai há muitas moradas, por exemplo. Ela ganha uma leitura totalmente alinhada com essa visão vibracional. As moradas, segundo eles, não seriam locais físicos diferentes no pós-vida ou em outras dimensões. Ah, não. E o que seriam, então? Seriam níveis de consciência, faixas de frequência vibracional. Cada pessoa, através do seu estado interno predominante, pensamentos, emoções, intenções, né, estaria co-criando a sua realidade subjetiva. E, de certa forma, estaria habitando uma morada energética que corresponde à sua vibração. Sacou? Saquei. Tipo, cada um na sua sintonia. Exato. Quem se dedica ativamente a elevar a frequência interna, cultivando amor, compaixão, presença, perdão, acessaria moradas ou experiências de realidade mais elevadas, mais harmônicas, já sintonizadas com a energia desse mundo vindouro. Por outro lado, quem fica preso em vibrações de medo, ódio, culpa, nessas densidades, continuaria a experimentar moradas de frequência mais baixa, enfrentando desafios e experiências que refletem esse estado interior. A responsabilidade pela morada que a gente vive seria, então, individual e diretamente ligada à frequência que a gente cultiva a cada momento. Isso sugere que múltiplas realidades ou moradas podem coexistir, né? E a nossa vibração interna é que determina qual delas a gente acessa e percebe como sendo a nossa realidade. Uau! Isso é bem profundo. E tem mais uma camada nessa releitura espiritual que eles fazem, né? A menção aos mandamentos são apresentados não só como um código moral ou religioso externo, mas como leis internas da natureza, refletindo uma dinâmica fundamental do universo. Essa dinâmica seria a interação entre um criador, que eles associam a um desejo de doar, de emanar, compartilhar, e uma criação associada a um desejo de receber, de experimentar. Faz sentido? Faz todo sentido. A ideia é que os mandamentos, nessa visão, funcionariam como um guia para a gente alinhar nossos próprios desejos, pensamentos, ações com essa lei universal de equilíbrio, de reciprocidade entre dar e receber. E essa lei seria aplicável em todos os níveis, do mineral ao humano. A fonte ainda menciona que, neste momento, com a humanidade supostamente chegando num 5º nível da evolução consciente, um estágio que eles sugerem que a gente está entrando, que exige mais consciência, mais responsabilidade, esses princípios se tornam ainda mais cruciais, como guias para a gente harmonizar nosso mundo interior com a frequência do amor e preparar nossa consciência para integrar essa nova realidade de forma mais plena. Então quer dizer que seguir essas leis internas, que, pelo que você descreve, parecem ser princípios de alinhamento, amor, respeito, equilíbrio, seria a forma prática, consciente de preparar a gente para viver esse mundo vindouro? Exatamente. Não seria uma obediência cega a regras, a dogmas, mas um caminho de autoconhecimento mesmo, de maestria interior para integrar harmonia, unidade, refletindo a ordem do universo dentro da gente. A premissa é que, ao nos alinharmos voluntariamente com esses princípios universais, a nossa vibração pessoal, ela naturalmente se eleva. O que, por sua vez, facilitaria a sintonia com essas frequências mais altas que estariam ficando mais acessíveis. Certo. Então, me parece que a gente chegou no ponto central de tudo isso. Se a frequência vibracional é a chave para perceber, para integrar,
até para co-criar essa nova realidade, para habitar essas moradas mais elevadas de consciência, como é que a gente pode, na prática, no dia a dia, trabalhar para elevar a nossa frequência de forma consciente? Porque para quem ouve frequência vibracional e talvez ache meio abstrato, né? Como que a fonte liga isso com ações concretas? Felizmente o material dá umas sugestões práticas, né? Sim, dá sim. E é interessante notar que as práticas sugeridas elas são focadas na consciência, no alinhamento interno, não necessariamente em rituais externos complexos ou que dependam de outras pessoas. A primeira ferramenta que eles mencionam é a meditação, vista como um meio poderoso para a gente reconectar corpo, mente e alma, para quietar aquele barulho mental, né? E abrir espaço para ouvir a nossa essência, a nossa intuição. Tem várias abordagens, né? Foco na respiração, visualização, ativação de centros de energia, chakras. Uhum. E qual seria a segunda? A segunda sugestão é cultivar emoções positivas e autênticas. E a palavra-chave aqui é autênticas. Não é reprimir o que a gente sente de negativo ou fingir uma positividade que não existe, sabe? Mas observar os sentimentos com honestidade. E, conscientemente, escolher nutrir e expressar aqueles que genuinamente elevam a vibração, como gratidão, compaixão, alegria, admiração pela beleza. Lembrando sempre daquela ideia da amplificação, né? A energia que chega vai intensificar o que for real, o que estiver presente na gente. Faz sentido. Ser verdadeiro com o que sente, mas escolher focar no que eleva. Isso. A terceira prática é manter a presença. Ou seja, cultivar a atenção plena no momento presente. Estar consciente do aqui e agora, né? Em vez de ficar perdido em pensamentos do passado ou ansiedades do futuro. Isso ancora a gente e nos torna mais capazes de perceber e integrar essas energias sutis que, segundo a fonte, estão chegando, em vez de sermos desestabilizados por elas. Estar presente para não ser levado pela correnteza energética, digamos assim. Algo por aí. E, por fim, a quarta é buscar o alinhamento com a própria essência. O que isso quer dizer? Ser fiel a si mesmo, aos seus valores mais profundos, à sua intuição, ao seu propósito de vida, mesmo que isso vá contra o que esperam da gente lá fora. A ideia é permitir que essa energia elevada que chega amplifique a nossa luz interior única, a nossa verdade pessoal, em vez de amplificar máscaras sociais, medos, padrões impostos que não servem mais. E veja bem, tudo isso é apresentado não como algo místico, etéreo, mas como um trabalho interno, diário, que exige disciplina, autoconsciência e coragem também. Levanta uma questão importante sobre a nossa agência pessoal, né? A nossa responsabilidade individual nesse processo todo de transformação que eles descrevem. Sim, com certeza. Bom, então, fazendo um resumo da nossa exploração de hoje, baseada nesses trechos do Elderleig, a gente mergulhou numa perspectiva onde o mundo vindouro não é um lugar para onde a gente vai, nem um futuro distante. Ele é apresentado como uma realidade interna, uma dimensão vibracional que fica acessível aqui e agora, dependendo da frequência que a gente cultiva dentro da gente. Vimos também a ideia de que o planeta Terra pode estar passando por mudanças energéticas, com picos de frequência que funcionam como amplificadores do nosso estado interior, convidando a gente a despertar, a curar o que precisa ser curado e a nos alinhar conscientemente com frequências mais elevadas, como a do amor, da unidade. A essência que parece atravessar todo o material é essa. A nossa experiência subjetiva da realidade, o mundo que a gente percebe e vive, é diretamente moldada pela frequência vibracional que a gente escolhe cultivar e sustentar. E essas práticas conscientes que mencionamos. Meditação para reconectar, cultivo de emoções positivas e autênticas, atenção plena no presente como âncora e a busca corajosa pela autenticidade, elas são apresentadas como ferramentas práticas, acessíveis para a gente navegar essa suposta transição energética. Elas nos ajudariam a elevar nossa vibração pessoal e, como consequência, a sintonizar e co-criar uma realidade mais harmônica, mais alinhada com o nosso potencial mais elevado. E aquela metáfora das muitas moradas, né? Ela reforça essa ideia de um jeito muito forte.
A nossa vibração interna determina a qualidade e a natureza da morada, da realidade que a gente experimenta a cada instante. A fonte realmente resume tudo de forma muito direta, é quase um chamado mesmo. Tudo se resume à frequência que escolhemos carregar. E afirma que é nessa escolha consciente de frequência que mora a nossa liberdade, a nossa capacidade de evoluir e a nossa chave para viver esse mundo vindouro com plenitude, não como promessa futura, mas como possibilidade presente. O que nos deixa com uma reflexão final, talvez. Algo para a gente levar para o nosso dia a dia e observar se a nossa frequência interna, a cada momento, de fato cocria a realidade que a gente percebe e determina as moradas energéticas que a gente habita. Que micro-escolhas diárias, sabe, nos nossos pensamentos mais quietos, nas emoções que a gente escolhe alimentar, nas nossas reações automáticas ou conscientes, nas intenções por trás do que a gente faz. Que microescolhas podem estar de forma sutil, mas constante, moldando o mundo que a gente vê e sente, neste exato instante. Uma excelente pergunta para a gente ficar pensando. E com essa questão em mente, a gente encerra a nossa análise do material O Pulso da Terra. Esperamos que essa exploração das ideias de Elder Laug tenha sido, no mínimo, estimulante aí para o pensamento. Com certeza. Agradecemos a companhia de todos nesta investigação. Até a próxima! El cielo se abre con luz brillante, el mundo renace, todo es vibrante, ríos de energía recorren la creación, cada alma siente su conexión. Siento la vida despertar, el universo empieza a cantar, cada corazón empieza a latir, en la nueva tierra vamos a vivir. Nueva tierra, tierra de luz, donde el amor es nuestra cruz. Renace el espíritu, vuela el corazón. Nueva tierra, guía nuestra canción. Las sombras se disuelven con la mañana, cada mirada brilla, cada paso gana, el aire vibra con armonía, y el mundo entero canta alegría. Desde lo alto veo la conexión, todo es energía, todo es oración, cada ser un faro a brillar, en la nueva tierra vamos a danzar. Nueva tierra, tierra de luz, donde el amor es
Desde